Bem-vindos a mais uma Economia de Emergência. O convidado é Alexandre Fonseca, Presidente Executivo da Altice Portugal. Trata-se do maior operador de telecomunicações em Portugal, isto numa altura em que os portugueses, mas também o Estado, as empresas, as autarquias, mais do que nunca estão a utilizar as novas tecnologias para o teletrabalho, para a comunicação remota. A Altice Portugal tem 7.500 funcionários e, de forma direta e indireta, é responsável por 20 mil postos de trabalho. Alexandre Fonseca, vamos então a este zoom-in nesta altura de economia de emergência. O que é que fez a sua empresa para se adaptar? O que é que mudou desde a imposição do estado de emergência? Olá Pedro, bem, antes de mais quero obviamente agradecer o convite que me dirigiram para estar aqui hoje convosco e também, se me permite, só começar por deixar aqui uma palavra para todos aqueles portugueses que estão hoje infectados com o coronavírus, deixar-lhes aqui votos de rápidas melhoras e recuperação e também uma mensagem, obviamente, de coragem e de conforto para as suas famílias. Quero também aproveitar neste momento para deixar aqui um agradecimento aos profissionais de saúde que têm tido uma atitude altruísta e de profunda dedicação ao combate a este vírus e a todos aqueles que, trabalhando no dia-a-dia, asseguram que, dentro do possível, a normalidade da nossa vida continua e, entre eles, tenho que destacar, obviamente, as centenas de técnicos da Altice Portugal que continuam a garantir que chamadas como estas sejam possíveis e que as comunicações funcionam. E, por fim, também deixar aqui uma palavra para o Pedro, para os seus colegas jornalistas e para todos os órgãos de comunicação social portugueses pelo trabalho fundamental que têm tido de informação e de divulgar informação credível neste momento em que ela é tão importante para todos os portugueses. E, portanto, todos por todos, como diz a TVI, solidários e resilientes. Exatamente. E, portanto, dito isto, especificamente sobre o que é que estamos a fazer, antes de mais, eu penso que a primeira preocupação que nós tivemos desde a primeira hora na Altice Portugal, e continua a ser a nossa maior preocupação, são efetivamente os nossos colaboradores, as nossas pessoas. Garantir a sua segurança, garantir condições de trabalho, seja trabalho remoto, seja aqueles que têm que se manter nos seus postos de trabalho, garantir condições para que eles estejam seguros. Essa tem sido a nossa primeira prioridade. Depois, obviamente, tendo consciência de que este é um setor crítico para a economia portuguesa, mas também um setor crítico neste momento para garantir que em casa, a trabalhar a partir de casa, em momentos de lazer, para nos ligarmos uns aos outros, as comunicações são fundamentais. A nossa segunda prioridade tem sido garantir que as nossas redes e os nossos serviços de comunicação estão à altura deste desafio, dos crescimentos significativos que temos verificado no consumo de redes e que, ao fim e ao cabo... Esse crescimento significativo representa quantos por cento? É possível quantificar? É possível. Em termos de consumo de dados fixos, estamos a falar de crescimentos acima dos 50% já. Ou seja, a rede cresceu mais dos 50%. Mas se formos, por exemplo, para os consumos de aquelas plataformas chamadas over the top, os Netflix e esses outros serviços do mesmo tipo, estamos a falar de superiores? Crescimentos na casa dos 80%. 80% de consumo. O nosso videoclube do Mel, que tem verificado crescimentos na casa dos 75% a 80% também do ponto de vista do consumo desses dados. E mesmo as redes de voz, não deixa de ser curioso, o telefone fixo tem crescido na casa dos 60% a 70% também, em termos da sua utilização, o que significa que mesmo provavelmente os mais velhos continuam a querer estar ligados às suas famílias, nem que seja por uma simples chamada telefónica de voz, e portanto esse crescimento das redes tem sido desta dimensão. Agora, também para nós é fundamental, nas medidas que tomamos, garantir a operacionalidade da empresa. E hoje posso lhe dizer que dos cerca de 7.500 profissionais da Altice Portugal, nós registramos diariamente cerca de 5.500 profissionais ligados em teletrabalho. E foi de facto uma operação gigantesca, montada em pouco mais de uma semana, em que permitiu que esta empresa continue a trabalhar de uma forma quase normal, com 5.500 pessoas em suas casas, em teletrabalho. E só não são mais, porque na realidade nós temos umas largas centenas de colaboradores, que são os nossos técnicos que estão no terreno, na rua, e que têm que continuar a garantir a operacionalidade da rede. E portanto, se somarmos a estes 5.500 colaboradores que estão remotos, mais este quase 1 milhar de técnicos que estão nas ruas, prefaz praticamente a totalidade da população da Altice Portugal e, portanto, nesta perspectiva têm sido as nossas duas grandes preocupações, garantir a segurança e garantir o funcionamento das redes. E esta nova de trabalhar para os tais 5.500 funcionários que estão agora a trabalhar em rede e a partir de casa, a sua maneira de trabalhar como Presidente, como CEO da Altice mudou na forma como lida com os seus diretores, lida com as pessoas dentro da própria empresa nesta altura?
Bem, claro que de alguma forma teve que mudar, quanto mais não seja, porque aquilo que tinha sido até ao momento uma das pedras de toque da nossa estratégia, que é a proximidade, e aqui a proximidade leia-se física, deslocações aos mais diversos pontos da empresa, espalhados por todo o país, o ano passado, mais de uma dezena de visitas ao território nacional. Obviamente que essas situações hoje não são possíveis face ao momento de isolamento social que estamos a atravessar. No entanto, essa proximidade não tem que desaparecer. Mecanismos como este que nós estamos aqui a utilizar e outros permitem que nós continuemos próximos. Obviamente que garantindo a minha segurança, a segurança de todos aqueles da minha família e aqueles que trabalham comigo, através deste isolamento que temos tentado também promover, temos garantido a operacionalidade da empresa através do recurso a meios como este. Ainda ontem posso dizer que fizemos uma reunião que costumamos fazer todos os meses com os diretores da Altice Portugal e com a Comissão Executiva e realizámos cada um a partir de sua casa e fizemos essa reunião de forma regular. Portanto, eu diria que temos mantido este princípio da proximidade, que é uma característica da nossa gestão, recorrendo a mecanismos eletrónicos como este e muitas outras atividades, mesmo atividades às vezes muito intensivas do ponto de vista manual, trabalhar, por exemplo, com contratos, digitalização de documentos, conseguimos transportar esta vertente para a casa dos nossos colaboradores e até mesmo as vertentes de call center, dos centros de atendimento. Uma parte delas, aquelas pelo menos que já conseguimos migrar, estão hoje a ser feitas já de casa. É possível atender um número num call center a partir de casa. Outros ainda não, devido ao volume e devido a questões muito específicas do tipo de serviço, mas estamos a migrar gradualmente praticamente todas as funções para casa e a boa notícia que eu gostava de deixar aqui é também que temos verificado que os níveis de produtividade estão bastante em linha com a produtividade anterior, o que significa que talvez não haja uma concentração tão grande naquele período das 9 às 6 normal, mas é mais diluído, não é? É mais diluído. É normal estarmos a receber os e-mails às 9 da noite e começarmos a fazer chamadas telefónicas às 8 da manhã. E, portanto, há uma maior diluição do horário, vamos chamar, normal de trabalho nestas condições. Mas isso não impactou na produtividade global? Não, obviamente que a economia como um todo abrandou, como é natural, e portanto o que nós notamos... Não, referimos especificamente à parte da Altice. Exatamente. Agora, do lado daquilo que é a nossa ordem de trabalhos, aquilo que nós temos feito, gostava de deixar aqui também uma palavra de apreço para a gestão e também para os colaboradores da Altice Portugal, porque têm sido capazes de manter esses níveis de produtividade muito em linha com aquilo que eram os anteriores, quando estávamos todos nos edifícios da Altice Portugal. E na revisão das previsões, naquilo que são as perspectivas de resultados, com que cenário é que trabalha para um regresso a uma certa normalidade económica? Bem, ainda é muito cedo para conseguirmos estabelecer cenários, eu diria, sobre o impacto. Nós sabemos que o impacto já se começou a sentir, nomeadamente a partir do momento em que alguns dos nossos canais, os canais presenciais, começaram gradualmente a ser desligados, nomeadamente as vendas porta a porta que foram suspensas, os contactos proativos do ponto de vista comercial que nós suspendemos, até numa lógica de indústria, porque entendemos que neste momento as prioridades são outras, as próprias lojas, em que hoje mantemos menos de uma centena de lojas abertas por todo o país, decidimos manter esta centena aberta porque entendemos que é fundamental, porque há pessoas que, por simplesmente, para fazer o seu carregamento do seu telemóvel ainda recorrem às lojas, ou porque precisam comprar um equipamento novo e, portanto, mantivemos lojas abertas com a preocupação de cobrir todos os distritos do país, incluindo as regiões autónomas, mas reduzimos em mais de metade, em cerca de 65%, o número de lojas abertas. E, portanto, nessa perspectiva, é normal que estejamos a verificar uma redução daquilo que é o nosso volume do ponto de vista comercial. Aquilo que estamos a fazer, e que eu acho que é de bom tom toda a gestão de qualquer negócio fazer neste momento, é, à medida que verificamos alguma redução do nosso volume de negócios, também adaptarmos as nossas estruturas de custo e as prioridades de investimento, permitindo, acima de tudo, proteger aquele que é o ativo mais importante, depois das pessoas, obviamente, que é o ativo da liquidez. E, portanto, esse é o caminho que temos estado a seguir. Ainda é difícil eu conseguir fazer uma perspectiva de qual vai ser o impacto, até porque a própria questão que tanto tem sido debatida na sociedade, o aplanar da curva e do pico ainda não está visível. Exatamente. Falava da estrutura de custos, admite reduzir pessoal ou colocar partes dos funcionários em layoff? Não, neste momento, aquilo que é normal numa empresa da dimensão da Altice Portugal, nós temos cerca de 20 mil colaboradores no nosso universo, dos quais 7.500 são colaboradores diretos. A nossa preocupação tem sido, ponto número 1, a segurança e, obviamente, a manutenção do posto de trabalho destes 7.500 colaboradores, e essa está assegurada neste momento e não há nada que faça indicar o contrário, antes pelo contrário, do reforço do nosso compromisso para com esses colaboradores. Agora, obviamente, que a redução da atividade que temos do ponto de vista comercial em particular
leva-nos a que, nessa adaptação da estrutura de custos, temos que olhar para os parceiros externos, para aqueles que não são colaboradores da Altice Portugal e vamos, neste momento, de forma tranquila, começando a tomar decisões de adaptar essa estrutura de custos do ponto de vista daquilo que são os custos externos. Mas, aliás, como estamos a fazer com outros custos, como estamos a fazer, por exemplo, com os investimentos. Temos que fazer investimentos de rede para garantir que as redes suportam aqueles crescimentos que eu referi atrás, mas estamos a fazer investimentos estratégicos em novos negócios no momento em que não sabemos o que é que vai acontecer. Mas, neste momento, não há... Um novo negócio, permita-me interromper, um novo negócio como o 5G está fora de causa para os próximos meses. Vamos ver, eu acredito que, uma vez que Portugal se atrasou substancialmente face a outros países europeus no lançamento da rede 5G, neste momento a decisão sensata, que tanto quanto eu sei foi uma decisão que originou do Governo e que eu subscrevo, de suspender o processo de leilão, é um processo ou uma decisão com a qual eu concordo. Isto vai fazer com, eu diria quase invariavelmente, que de forma... Atrasar todo o processo. Sim, nós não iremos ter muito provavelmente 5G em Portugal do ponto de vista comercial este ano 2020. Isso não quer dizer que os nossos planos do ponto de vista tecnológico e de investimento não continuem ao longo... Não sejam cumpridos. Até porque eu penso que há aqui um sentimento muito importante. Nós temos que estar preocupados, e toda a gente estará, gestores, empresários, mas também temos que manter tranquilidade. E eu gosto, acima de tudo, nestes momentos, de ter uma atitude positiva e de olhar para o futuro. Mais longa ou mais curta, esta será uma crise passageira. E eu diria que esta primeira onda da epidemia será seguida, com certeza, de uma segunda onda, que será uma onda económica de recessão. Esta onda será tanto maior quando nós pararmos tudo e deixarmos de trabalhar normalmente. E, portanto, também compete a empresas como a Altice Portugal garantir que o investimento continua, garantir que, dentro do possível, a atividade económica se mantém, garantir os postos de trabalho e garantir, acima de tudo, que esta liquidez está disponível nas empresas para garantir também que o futuro de recuperação seja mais rápido. E o 5G enquadra-se aí. Nós, se separarmos todos os investimentos de 5G hoje, será ainda mais tarde que iremos ter o 5G. Portanto, vamos continuar de forma paulatina, tranquila e cuidadosa, obviamente, a fazer esses investimentos, prioritizando-os, mas obviamente que temos que pensar no futuro e haverá com certeza futuro e há um futuro amanhã que eu estou em crer que será muito positivo e, portanto, vamos ter que também olhar. Mas olhando agora para o presente em concreto e perante toda esta disrupção económica, como é que avalia as medidas tomadas pelo Governo para as empresas? Considera que era preciso fazer mais? Considera que são medidas que são suficientes? Precisávamos aqui de um New Deal europeu, de um plano Marshall em termos transversais? Bem, eu diria, antes de ir especificamente às medidas do Governo, eu penso que para todos os empresários, e não podemos esquecer que Portugal é um país de pequenas e médias empresas, há uma mensagem que eu próprio tento aplicá-la e que eu gostaria de deixar aqui, se me permitem. Nestes momentos há que ter tranquilidade e há que parar para pensar. E acho que é muito importante, e daí a minha palavra há pouco para os órgãos de comunicação social do país, é muito importante que os empresários parem, que os empresários leiam muito, que os empresários tenham acesso à informação credível que os órgãos de comunicação social portugueses têm transmitido e que façam algo que às vezes nas pequenas e médias empresas não é tão corriqueiro, que é definir cenários. Olharmos para vários cenários. Costumamos dizer, pensar no melhor, mas, obviamente, esperar o pior. E, portanto, temos que desenhar cenários nas nossas empresas para os diferentes níveis de impacto que a crise poderá ter e como é que nós poderemos sobreviver a esses mesmos impactos. E, portanto, esta é uma mensagem que eu penso que para qualquer gestor, para qualquer empresário, é muito importante que se munam de informação, que falem com os bancos, que falem com a autoridade tributária, que ouçam as notícias, que leiam os estudos dos investidores e que se preparem para esse futuro. Dito isto, as medidas que foram tomadas, eu penso que nestes momentos também, seguindo a tal lógica de tranquilidade, eu penso que é importante deixar os governos trabalhar. As medidas não podem ser todas tomadas à cabeça. Temos que ir adaptando e intensificando as medidas à medida que esta crise se vai evoluindo e se vai desenrolando. E todos nós acreditamos que, da forma como conseguirmos conter esta crise, quanto mais cedo e de forma mais profunda o fizermos, temos também, obviamente, maior capacidade para atenuar a onda recessiva que aí vem. Uma coisa é certa, os governos, português e a nível europeu, a nível mundial, terão de tomar decisões rápidas e decisões que sejam concretas e que sejam pragmáticas. A agilidade e a força das medidas que sejam tomadas vai fazer a diferença entre termos uma recessão ou uma depressão, que são coisas distintas. E, portanto, eu penso que a recessão é inevitável, a depressão ainda é evitável. Além das medidas que já foram tomadas, que são essencialmente dirigidas às pequenas e médias empresas e que eu acho que são medidas de primeiro nível e que certamente terão de ser continuadas e aprofundadas, são as primeiras medidas e eu acho que temos que dar tempo para perceber como é que elas vão ser recebidas pelo tecido empresarial. Há outras que eu penso que são muito importantes. Desde logo uma que já foi também anunciada e que às vezes nós nos esquecemos que também é uma medida, o investimento na saúde.
O investimento na saúde permite, primeiro, não temos que escolher entre saúde ou economia, porque a escolha é óbvia, escolhe-se a saúde primeiro e a economia depois, mas é ela própria também um investimento. E esse investimento também estimula outros investimentos na indústria da saúde, que é também uma indústria, setor privado e setor público. Depois há um segundo ponto que eu penso que é muito importante e que talvez ainda não tenhamos chegado lá, mas que eu defendo profundamente, que é um conjunto de medidas fiscais mais profundas e mais estruturais. Questões muito importantes de reduções temporárias de impostos diretos, seja às empresas, seja às famílias, eu penso que são importantes. Mas estas são medidas que o governo português poderá tomar, mas que têm que ser suportadas por uma política estrutural a nível europeu. Uma política estrutural europeia que não só seja tomada a nível dos órgãos de decisão europeus, mas que seja depois também ela suportada num conjunto de mecanismos que permitam esse apoio e essa redução fiscal. Medidas, obviamente, são essas medidas que permitam injetar liquidez no mercado. E injetar liquidez no mercado pode-se fazer neste momento, por exemplo, através da dívida soberana. As taxas de juros estão a um nível historicamente baixo, é possível fazer esse endividamento, mas mais do que isso, eu penso que é importante nós termos noção que existem mecanismos a nível fiscal, de suspensão fiscal temporária, de alterações de políticas fiscais, de incentivos fiscais, que podem... deveriam ser aplicados nesta altura. Exatamente, deveriam ser iniciados. Que garantam a liquidez das empresas. Depois há uma outra questão, a nível nacional, que eu penso que é muito importante. Além destas medidas mais estruturais e têm que ser pensadas, algumas medidas às vezes são tão simples que não carecem sequer de um decreto-lei. E apelo à sua capacidade de síntese, por favor, que já estamos a esticar um pouco o nosso tempo, ainda que a entrevista tenha sido muito interessante do ponto de vista do conteúdo. Certo, mas, por exemplo, questões como o Estado tomar uma decisão de imediatamente libertar pagamentos às empresas que estejam há mais de 60 dias, por exemplo. Todos os pagamentos que estejam devidos há mais de 60 dias serem concretizados, serem efetuados os pagamentos. Este é um exemplo de uma medida que, se juntarmos a isto a antecipação de reembolsos fiscais, como os pagamentos especiais por conta ou IVA, podem aumentar a liquidez. Uma coisa muito importante, tem-se falado de dar dinheiro às pessoas e às famílias. É importante, mas eu diria que temos que dar dinheiro às pessoas e às famílias em situação de desemprego. Então temos que apostar em não criar sequer esse desemprego. Medidas que contenham o desemprego. E como é que se vai conter o desemprego? Injetando liquidez na economia. E como é que se injeta liquidez na economia? Garantindo que o sistema financeiro está ele próprio suportado em garantias do próprio Estado, para que o setor financeiro possa fazer empréstimos, possa garantir liquidez às empresas, e o Estado dá essa garantia. E o Estado hoje, na Europa, só pode dar essa garantia devidamente suportado por medidas, quer a nível estrutural europeu, quer também de políticas do Banco Central Europeu, para além dos 750 bilhões de euros que já foram anunciados, mas medidas também que possam passar no limite por não só ir às reservas financeiras, como até, porque não, uma política monetária que impele o crescimento da impressão de dinheiro. Esse pode ser efetivamente uma medida, porque é fundamental que se injete liquidez na economia para que não haja efetivamente uma curva recessiva que dê origem a uma depressão de longa duração. Alexandre, fica esse apelo às autoridades nacionais e internacionais e fica também esse conselho para os empresários portugueses. Da minha parte, agradeço esta entrevista e desejo naturalmente saúde e continuação de um bom trabalho nesta economia de emergência. Obrigado, Pedro. Também muita saúde para si, para todos, e desejar também que todos estejamos aqui uma perspectiva positiva, porque certamente vamos para sair desta crise e com certeza que o futuro será um futuro que continuará a ser de crescimento e de saúde também para a nossa economia. É isso que todos desejamos. Muito obrigado. Certamente que sim. Um abraço e um obrigado também. Obrigado.